A inter-relação da farmacologia com a bioquímica. Estudos da farmacologia bioquímica e farmacodinâmica. Discentes responsáveis: Shirley Silva, Zerilda Nascimento, Robson Andrade, Débora Cerqueira, Diego de Jesus, Gabriel Lemos e Keisa Camille. O objetivo do trabalho é compreender os princípios gerais de ação dos fármacos, descrever o destino dos fármacos no organismo e suas interações, com a capacidade de explanar sobre os diversos efeitos farmacológicos e bioquímicos no corpo humano. A farmacologia estuda as substâncias químicas e a interação com os sistemas biológicos, sendo capazes de promover alterações funcionais e estruturais nas células. A bioquímica é definida como a área de estudo de processos biológicos que ocorrem nos seres vivos, com foco nas estruturas e funções dos constituintes celulares, tais como proteínas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e outras biomoléculas. A farmacodinâmica é o resultado da inter-relação da farmacologia com a bioquímica, concentração de uma droga e a estrutura-alvo e seus respectivos mecanismos de ação. Alguns medicamentos são relativamente não seletivos, atuando em muitos tecidos ou órgãos diferentes. Exemplificando, a atropina, uma substância administrada com o objetivo de relaxar os músculos no trato gastrointestinal, também pode relaxar os músculos dos olhos e do trato respiratório, além de diminuir a secreção das glândulas sudoríparas e mucosas. Biofase da farmacodinâmica. Biofase é o local que um fármaco deve atingir para exercer a sua ação terapêutica. Por exemplo, a biofase para um fármaco neurotransmissor é a fenda sináptica. Fármacos que interagem com enzimas. Atuação sobre enzimas. Elas podem atuar ativando ou inibindo enzimas. Um exemplo desta ação é a interação de anticolinesterásicos com a enzima acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina em colina mais acetato, resultando na inativação reversível ou irreversível da enzima, e o consequente aumento da concentração da acetilcolina. A maioria dos fármacos que têm enzimas como alvo agirá para inibir o funcionamento normal dessas enzimas. Fármacos que interagem com proteínas carregadoras. Sobre a interação com proteínas carregadoras. Essas proteínas facilitam o transporte de substâncias através da membrana celular, sendo alvo de diversos fármacos, que atuam competindo com essas substâncias pelo sítio de ligação. Os antidepressivos tricíclicos, por exemplo, atuam bloqueando a recaptação do neurotransmissor noradrenalina, promovendo um aumento de sua concentração da fenda sináptica e, consequente, a resposta terapêutica. Os fármacos que se ligam a essas proteínas carreadoras inibirão o funcionamento normal dessas proteínas. Fármacos que interagem com os ácidos nucleicos. Interferência com os ácidos nucleicos. Fármacos que afetam a função gênica, podendo atuar como inibidores da biossíntese dos ácidos nucleicos e inibidores da síntese proteica. Por não possuírem seletividade, atuando em células de parasitas e nas nossas células, apresentando alto grau de toxicidade, atuam principalmente sobre as enzimas envolvidas na formação de nucleotídeos ou na formação de ácidos nucleicos. Alguns antibióticos, como as tetraciclinas e o cloranfenicol, atuam inibindo a síntese proteica nos ribossomos, ao dificultar a tradução da informação genética. Os agentes quimioterápicos, tidos como antineoplásicos, também atuam na síntese proteica, porém de uma forma mais abrangente. Fármacos que interagem com receptores. Interação com receptores.
podem atuar ativando ou bloqueando os receptores, que são macromoléculas funcionais, onde o fármaco se liga. Fármacos que ativam os receptores são conhecidos como agonistas, e aqueles que atuam bloqueando o receptor de forma a reduzir ou até mesmo a anular a atividade do outro fármaco administrado simultaneamente são conhecidos como antagonistas. A adrenalina é um exemplo, tendo sua ação antagonizada pela prazosina, que ao se ligar em receptores do tipo alfa-1, bloqueia a ação vasoconstritora da adrenalina, tendo seu efeito reduzido. Agonista. Os agonistas têm o papel de ativar ou estimular seus receptores, disparando uma resposta que aumenta ou diminui a função celular. Ou seja, o agonista carbacol liga-se a receptores no trato respiratório chamados de receptores colinérgicos, fazendo com que as células dos músculos lisos se contraiam, causando broncoconstrição, que é o estreitamento das vias respiratórias. Antagonista. Os antagonistas têm como finalidade bloquear o acesso ou a ligação dos agonistas aos seus receptores. Os antagonistas são utilizados principalmente no bloqueio ou diminuição das respostas celulares aos agonistas. Os antagonistas são mais efetivos quando a concentração local de um agonista está alta. Conclusão: a farmacodinâmica é o estudo quantitativo dos efeitos dos fármacos sobre o organismo. Foram desenvolvidas várias ferramentas para comparar a eficácia e a potência dos fármacos, incluindo as relações de dose-respostas graduadas e quantais. A relação de dose-resposta graduada é utilizada para examinar os efeitos de várias doses de um fármaco sobre um indivíduo, enquanto a relação de dose-resposta quantal é utilizada para examinar os efeitos de várias doses de um fármaco sobre uma população. A janela terapêutica e o índice terapêutico são utilizados para comparar as concentrações de fármacos que produzem efeitos terapêuticos e efeitos tóxicos, ou seja, efeitos adversos.